Hoje a gente vai falar sobre Jeremias 13, a partir do versículo 12 até mais ou menos o 14, do 12 ao 14. Então, o que acontece? Deus ele começa a alegoria com um jarro de vinho. Tipo, no versículo 12 ele fala assim: todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? É porque, tipo assim, Deus ele fala assim, fala assim pro povo de Israel: todo jarro vai se encher de vinho. Aí Deus fala assim pra Jeremias, e o Israel vai te responder assim: ué, acaso a gente não sabe que todo jarro vai se encher de vinho? E aí eu fiquei tipo assim, mano, mas pra quê? Tipo, do nada Deus falando sobre um jarro se encher de vinho, e o que isso tem a ver com todo o contexto, né? E eu tava pensando, e eu acho que, tipo assim, nesse caso aqui, tipo assim, obviamente todo jarro ele precisa ser enchido, porque senão ele não tem utilidade. A utilidade do vaso é ser enchido. E ele vai ser enchido de vinho. E tipo assim, é uma atitude normal um jarro se encher e, tipo, ser preenchido, mas se encher, no caso, seria tipo uma coisa mais de tipo, a pessoa ter conseguido realizar o 100% dela, ou a coisa ter atingido seu objetivo em 100%. Tipo, a prosperidade, assim, do jarro é se encher, não ficar meio vazio ou meio cheio. E o vinho, ele advém das obras das mãos / pés, né, da galera da época. Então, eu fiquei pensando, e eu acho que talvez seja um jeito de Jesus, tipo, Deus falar que, tipo assim, eles, e principalmente com a resposta deles, né, pela resposta deles, deu pra perceber que eles já esperam isso, né, de que, tipo assim, as coisas que eles fazem, o fruto das suas próprias mãos vai prosperar. Então, é como se, tipo assim, obviamente aquilo que nós fazemos pelas nossas próprias forças vai dar certo, porque é nós que estamos fazendo. E vai, tipo, vai dar certo no sentido 100% de prosperidade, né? E isso faz com que eles confiem neles mesmos. Isso mostra que eles confiam neles mesmos, no caso. Eles falam, tipo, é óbvio que isso vai acontecer. E aí Deus vem no versículo 13 falando, tipo, mas tu dize-lhes assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis que se assentam no trono, de Davi, e aos sacerdotes, aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Tipo assim, eu sei que aqui parece muito que é tipo Deus que vai fazer todo mundo ficar embriagado e tal, e tipo uma coisa ruim, mas como eu disse no vídeo anterior, eu acho que quando a Bíblia fala que Deus tá fazendo, nem sempre é porque Deus, tipo, colocou uma atitude para que aquilo aconteça, mas sim de que, tipo, a atitude das pessoas faz com que a lei natural da vida faz com que isso aconteça. Então, por exemplo, um peixe, se ele sair da água, ele vai morrer. E não foi a água que matou o peixe, mas foi a decisão do peixe de estar fora da água que matou o peixe. E eu acho que é tipo isso, quando Deus fala, tipo assim, venham pra mim, façam as coisas que eu tô falando, não é porque Deus vai matar eles se eles não fizerem, mas é porque, consequentemente, se você não fizer, você vai acabar morrendo. Essa é a consequência de você sair da água, essa é a consequência de você pular pra fora do aquário, né? Tá. E por isso que eu acho que sempre parece, tipo, muito da Bíblia falando como se Deus estivesse fazendo essas coisas ruins, mas de fato, na realidade, é que, tipo, Deus, ele deixa as coisas acontecerem como é a ordem, né? Tipo, como ele já disse que ia acontecer e como são as leis da vida, do universo.
Mas quando ele fala que todo mundo vai se embriagar, eu acho que isso é tipo, cara, é muita conexão, e obviamente uma conexão, com o vinho que ele falou anteriormente, que ia se encher de vinho, e as pessoas iam se embriagar. O vinho, o produto das suas próprias mãos, e embriaguez é você se cegar tanto com simplesmente os frutos das suas mãos, os frutos que você consegue fazer, que você acaba distorcendo na realidade. Você tem uma visão errônea e superestimada de você mesmo. Então, tipo assim, a consequência da galera aqui do Reino de Israel de não estar ouvindo o que Deus está falando é que eles estão se embriagando deles mesmos, superestimando eles mesmos. E aí, isso causa essa cegueira, né? Deus, acho que ele só tá, tipo, mostrando aqui o que tá acontecendo, o que vai acontecer. E, bom, aí a gente vai pro versículo 14, que diz assim: Falosei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Primeiro, o faloeis em pedaços, atirando uns contra os outros. Eu acho que isso entra na questão anterior que eu falei, que não é exatamente Deus que tá fazendo, mas sim um jeito de dizer que isso vai acontecer por causa das atitudes das pessoas, né? Mas tem um ponto importante do versículo 14, que ele fala tanto os pais como os filhos, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos. Porque isso remete a gente lá para Malaquias 4:6, que fala assim, ó. Diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então, tem tipo, mano, eu enxergo isso, não sei, eu posso estar maluca, mas eu enxergo tipo uma conexão aqui, esses dois versículos, tanto do relacionamento do pais com os filhos, como os filhos com os pais, né? E é como se, tipo, aqui ele estivesse falando, olha, a consequência é que um vai se tornar contra o outro. E lá em Malaquias, ele dá a esperança de que esse afrontamento, essa separação, ela vai ter um fim. E ele fala assim, e eu farei, e Deus fará, os pais tornarem com os filhos, e os filhos tornarem com os pais. Que é tipo, uma promessa de esperança para uma coisa que ele falou que ia acontecer já aqui em Jeremias. Eu achei isso massa. E ele diz assim, nossa, essa parte também é boa. Ele fala assim, ó, não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão para que os não destrua. Tipo assim, normalmente a gente fala assim, tipo assim, você devia pegar mais leve com a pessoa e tal, especialmente os pais, né? Você devia pegar mais leve com seus filhos e não sei o quê. E tipo assim, cara, Deus tá falando aqui que ele não vai poupar o povo dele, ele não vai ter pena do povo dele. Eu acho que essa questão de pena dá pra estudar mais pra ver se é realmente a pena do jeito que a gente entende o significado de pena ou não. E não terá compaixão, essa também acho que talvez precise um pouco mais de estudo, mas a questão é que, tipo assim, ele não vai ter essas coisas para não destruí-los. Tipo, no final, o objetivo dele é bom. No final, ele só não quer que seu filho seja mimado. Ele não quer que a não repreensão que aparece em outras partes de Jeremias lá atrás faça com que eles se destruam. Então é como se todo esse ato aí que vai acontecer, essa invasão que vai acontecer, é como se tudo isso tem o propósito de tentar fazer com que os filhos se deem conta e se arrependam dos seus pecados. E isso é uma coisa que só Deus consegue fazer, porque só Ele enxerga a longo prazo, então só Ele entende que se Ele não repreendesse o povo dele naquele momento, eles iriam se destruir mais pra frente. E por isso que Ele tá dando essa mensagem de repreensão em Jeremias.
E eu acho que, tipo assim, de tudo isso aqui, pra gente tirar alguma coisa pra hoje, nós hoje, eu diria que, basicamente, a gente tem que dar mais ouvidos pra voz de Deus, não se embriagar com as obras de nossas próprias mãos, muito menos superestimar nós mesmos, e entender que, tipo, Deus, apesar de, às vezes, ter uma mensagem mais dura e repreensiva, tipo, no final é simplesmente para que a gente não se destrua, mas porque Ele ama a gente e Ele quer o melhor pro nosso futuro. Então, é isso. Jeremias 13, do 12 ao 14. Falou.